Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de ler rapidamente com os irmãos do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um breve comentário sobre essa expressão de tal maneira não é o foco do vídeo, mas essa expressão de tal maneira, ela está relacionada aos versículos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Nós sabemos que o povo murmurou no deserto, Deus enviou as serpentes abrasadoras, o povo pediu para Moisés orar, e Deus disse para Moisés: Olha, faz uma serpente de bronze. Todo aquele que for mordido por uma cobra, por uma serpente venenosa, se ele olhar para a serpente de bronze, ele será curado. E então acontecia isso: as pessoas que eram mordidas por aquelas serpentes abrasadoras olhavam para a serpente de bronze, que estava numa haste, né? Acredito que seja uma haste muito alta, para que todos pudessem vê-la com facilidade, olhar para ela com facilidade, mesmo quem estivesse à distância. E então o povo era curado, né? Aquele que obedecia à palavra de Deus e olhava para a serpente de bronze, se ele tivesse sido mordido por uma cobra venenosa, ele olhasse para a serpente de bronze, aí ele seria curado, né? Aquele que fosse mordido por uma serpente e não olhasse, ele não estaria obedecendo à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus foi mordido, olha para a serpente de bronze para ser curado. Era a obediência à palavra de Deus que curava, não era a serpente não tinha poder nenhum. A obediência de olhar para a palavra, para a serpente, a obediência, né, da ordem que Deus tinha dado é que curava. Igual Naamã, não foram as águas do Rio Jordão que curaram Naamã, as poderosas águas do Rio Jordão. Não existe nada disso. Naamã foi curado porque ele obedeceu, ele mergulhou 7 vezes. A cura dele estava na obediência. Aqui também, a cura estava na obediência. Tinha que olhar para a serpente de bronze. Então, aquele que fosse mordido, né, por uma cobra, mordido, né, irmãos? Porque a cobra tem dente, a cobra morde. É errado falar picada de cobra. Quem pica é mosquito. A cobra tem dente, a cobra morde. Então, quem era mordido por uma cobra tinha que olhar para a serpente de bronze. Então, o que Deus demonstrou aí? Deus demonstrou muito amor, muita misericórdia pelo povo. Do mesmo aí que Jesus fala, assim como Deus amou o povo lá no deserto, de tal maneira Deus amou o mundo, do mesmo modo que Deus amou o povo, que teve misericórdia do povo, que proveu o modo do povo ter vida quando olhava para a serpente de bronze. Agora nós também, Deus ele nos amou de tal maneira, do mesmo modo, semelhantemente Deus nos amou, que agora ele proveu não uma serpente de bronze, mas ele proveu Jesus Cristo, que foi levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, o significado da expressão de tal maneira é essa. Está relacionado de tal maneira do mesmo modo que Deus amou o povo no deserto, Deus agora ele nos amou, só que agora ele proveu para nós, foi levantado, não uma serpente de bronze, mas Jesus foi levantado na cruz do Calvário e ele deu o grito Tetelestai, está consumado o plano da salvação. Mas o motivo desse vídeo é uma frase que eu ouvi há um tempo atrás que diz assim: o amor de Deus ele é incondicional, mas a salvação ela é condicional. O amor de Deus, meus irmãos, por nós é incondicional, de tal modo, né, de tal maneira, né, que ele deu o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E é para todos, a salvação é para todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade
e sejam salvos. E a verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui em João capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em Gálatas 3:26 está escrito: pois pela fé em Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Paulo disse: vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é necessário que a gente entenda isso. O amor de Deus, ele é incondicional, mas a salvação, ela é condicional. E qual é a condição? A condição é que para que todo aquele que nele crer, em quem? No Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição é crer em Jesus. Por isso, se você ainda não tomou a decisão de receber Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Tome a decisão mais importante da tua vida, porque essa decisão, ela vai definir o teu destino eterno, o céu ou o inferno. Jesus disse para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Aquele que não crê em Jesus, aquele que rejeita Jesus, rejeita o perdão de Deus. Aquele que rejeita Jesus, rejeita a misericórdia de Deus. Aquele que rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus. Aquele que rejeita Jesus, rejeita a salvação de Deus. Jesus disse: aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não rejeite Jesus caso você ainda não tenha tomado essa decisão. Aceita Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Somente Jesus tem autoridade para nos dar a vida eterna, para prometer e nos dar a vida eterna, porque Ele é o autor da salvação. Então, meu amigo, essa palavra é uma palavra de evangelismo, uma palavra de salvação. Tome essa decisão hoje. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu entendo que somente o Senhor pode me dar o perdão dos pecados e a vida eterna. E eu creio que você vai ter uma experiência poderosa com o Senhor Jesus, a experiência do novo nascimento e a experiência da salvação. Hoje é o dia sobre a modo oportuno, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, agora, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. E eu te entrego a minha vida. Eu declaro que tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.